Querem saber como se deu origem ao logótipo da Yamaha? Fica por aí porque vais querer ficar a saber muito mais acerca da marca a que eu chamo carinhosamente de marca omnipresente. Yamaha. Estamos a falar na Yamaha. A Yamaha é provavelmente a marca em todo o mundo, arrisco-me a dizer em todo o mundo, que mais produtos tem, com oferta em diversos mercados. Vamos debruçar-nos, obviamente, na música, mas fiquem por aí para conhecer um bocadinho mais a história de uma das maiores marcas nipónicas de sempre. Yamaha. Olá, 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 bem-vindos ao canal da Gitana, eu sou o Luís Alberto e hoje temos um daqueles vídeos para geeks e curiosos. A Yamaha é mesmo uma daquelas marcas omnipresente, mas se entrarmos no site oficial da Yamaha Corporation, por exemplo, o site global, digamos, vemos que se divide em duas grandes áreas de negócio, a Yamaha Motor e a Yamaha Music. E aqui vamos analisar, obviamente, a história da Yamaha Music. Sendo assim, vamos deixar as motas e tudo o resto que não interessa para aqui e vamos à história da música. É que tudo o resto é mesmo tudo o resto. Grande parte nem imagina o que tem a Yamaha. Até equipas de futebol tem estádios, equipa racing vocês já sabem, mas concentremos-nos então na história da música. Mas não, sem antes vos relembrar da subscrição no nosso canal, apoiem-nos se gostam do nosso canal, do nosso conteúdo e se gostarem deste vídeo, para os mais curiosos, deixem aí também um like e se quiserem ou puderem partilhar com os vossos amigos, melhor ainda. Para quem não conhecer a Gitana, somos uma loja profissional de venda de instrumentos musicais, sediada na Guarda, já com mais de 45 anos à data e trabalhamos com a Yamaha, malta, desde sempre. Podem nos encontrar no nosso site, portanto não se esqueçam de nos visitar em gitana.pt para conhecer a vasta gama da Yamaha que temos por lá. Então a história começa de forma muito simples. Torakuzo Yamaha é o grande responsável e precursor da marca que tão bem conhecemos. E este senhor, chamado Torakuzo Yamaha, era fascinado por tudo o que era tecnologia, por tudo o que havia no Ocidente, do que se fazia, da evolução ocidental no fundo. Mal sabíamos nós que hoje em dia é o Oriente a dominar isto tudo. Mas bem, o Sr. Yamaha começou por fazer relógios, havia um grande mercado de relógios em Osaka, no Japão, e ao mesmo tempo que estudava, era também aprendiz numa fábrica de relógios. Depois disso começou a reparar equipamento médico no hospital de Hamamatsu. Palavra passa palavra e Torakuzo Yamaha era, como era mesmo um excelente mecânico, numa outra ocasião um diretor de uma escola em Hamamatsu questionou-o sobre a possibilidade de ele ir até à escola arranjar um órgão que tinha lá. Um reed organ, já agora. Um reed organ é também conhecido como, em português e brasileiro, um harmónio. É um órgão munido de fole, de pedais, tem umas joalheiras para aumentar o volume e depois podem ter um ou dois teclados. Detalho isto porquê? Porque é importante nesta história. O arranjo foi de tal forma bem sucedido e Torakuzo ficou tão fascinado com aquilo que começou ali, naquele arranjo, naquela escola, uma das maiores histórias de sucesso no fabrico de instrumentos musicais de sempre. Como era visionário e tinha ambição para o negócio, viu, além de um belo instrumento, uma excelente oportunidade com um grande potencial para criar negócio, mas não através dos arranjos. Deu o salto e tirou a planta daquele órgão que acabara de arranjar e com essa planta criou o seu primeiro protótipo. Tinha 36 anos, malta. Nunca é tarde para começar uma história de sucesso, nunca se esqueçam disso. Quis então levar esse protótipo que tinha construído até ao Music Institute, agora conhecido como Escola de Belas Artes e Música de Tóquio, um ensino superior de enorme prestígio, acho que alguns de vocês conhecem, tanto na altura como hoje em dia, e para levar o órgão até lá atravessou montanhas, teve tempestades, chuva, num percurso duríssimo, tão duro que foi imortalizado inclusive com uma imagem que vocês podem ver agora, debaixo de relevo conhecida como a bas relief de Torakuzo Yamaha. O órgão, no entanto, não teve a aceitação que ele pensava, foi muito criticado pelo fraco desempenho e, acima de tudo, muito criticado por uma clara falta de afinação do instrumento. A ambição era tão grande e, como desistir é para os fracos, começou do zero e começou a estudar teoria musical e afinação. E agora passamos a um marco importantíssimo. O logótipo da Yamaha. Depois de 4 meses a trabalhar de manhã à noite de intensa afinação, de intensa escuta, de treino auditivo, além do que toca à construção inerente do trabalho, não é? Conseguiu finalmente terminar ao que se tinha proposto. Ter um órgão com uma grande construção,
com uma afinação seguríssima e agora sim percebemos o porquê do logótipo da Yamaha e percebemos também o porquê de eu estar a segurar aqui num diapasão e de ter aqui mais dois. Portanto, vamos lá a esta parte, o logótipo da Yamaha, porque isto é a história da Yamaha. Eu passo a explicar. Já alguém reparou bem no logótipo da marca? A malta de marketing e comunicação? Claro que sim, mas todos os demais provavelmente nunca se debruçaram no logótipo. Isso acontece com todas as marcas e logótipos, não estamos só a falar da Yamaha. Cruzamos-nos diariamente com milhentas marcas e quase nunca estamos atentos ao significado, portanto, reparem bem nesta. Sabem o que é um diapasão, certo? É uma ferramenta que se usa na afinação e imaginem, Torakuso Yamaha com um diapasão nas mãos diariamente durante 4 meses sem descanso. Pois é, então vou agora reconstruir o logótipo da Yamaha com estes 3 diapasões. Portanto, ele durante 4 meses treinou bem o ouvido. Já agora o diapasão é uma ferramenta fantástica para vocês treinarem o tal ouvido absoluto ou treinarem pelo menos a vossa audição na afinação. Neste caso, temos aqui, esta é uma afinação em Lá, 440, portanto é uma afinação standard, e vocês batem com isto num sítio qualquer, no joelho, por norma, ou na mesa. Ok, então temos a câmara de cima a filmar, já podem ver, temos aqui os 3 diapasões. Reparem como é o logótipo da Yamaha, reconstruído com 3 diapasões reais, nesta forma tão simples. Mais ou menos, obviamente, não há de estar tão simétrico quanto isso, mas aqui temos o logótipo da Yamaha. Fantástico ou não? Eu pessoalmente gosto imenso de saber a origem das coisas e estas curiosidades. E aqui está um desses exemplos espetaculares na minha opinião. Já agora, tu sabias esta? Diz-me aí nos comentários, por favor, o que é que achaste desta curiosidade. Acho que é um excelente logótipo, muito bem conseguido, indubitavelmente, até porque ele usou um diapasão dia e noite. Voltando à história. Esta segunda construção foi tão boa que Torakuso Yamaha passou de um desconhecido em Hamamatsu a um excelente construtor de pianos em todo o mundo. O próprio órgão, na altura, o segundo que ele fez, recebeu um certificado e foi comparado aos melhores fabricados fora do Japão. Em 1988, com 37 anos, começaram então a chover convites e pedidos para tudo e mais alguma coisa, inclusive para presidente de Shizuoka, curiosamente o local da atual sede da Yamaha no Japão. Desde aí foi uma evolução e um crescimento natural e esperado, fundou a Nippon Gaki em 1888, fez linhas de fabrico e vendeu nesse ano 250 órgãos para escolas espalhadas por todo o Japão. O sucesso levou-o a explorar outros mercados e começou por construir pianos, harmónicas e xilofones. Depois disso, muitos são os marcos da Yamaha, desde então aos dias de hoje, e a Yamaha tem uma página com uma história do desenvolvimento de produtos que está tão boa que eu vou aproveitar para a mostrar aqui neste vídeo. Vou só virar-me aqui para a secretária, virar-me para o computador num instante e explicar-vos esta evolução toda. Ora, cá temos então o desenvolvimento de produtos, começa em 1880, 1900, portanto eles têm isto por décadas, e em 87 temos aqui o tal Reed Organ, Upright Piano em 1900, 1902 um piano de cauda, já um piano de cauda nesta altura, gramofones, mais órgãos. Entretanto, skis, 1961 a Yamaha começa a fazer skis, portanto aqui começamos a notar já agora esta banheira barra piscina, portanto em 1964 começam os trompetes. Portanto a Yamaha também é muito conhecida, vocês sabem, por instrumentos de sopro, instrumentos de orquestra. Portanto uma orquestra, aliás, basicamente monta um estúdio ou uma orquestra, ou o que quiserem, só com a marca Yamaha. Isto é uma vantagem fantástica nesta marca, porque efetivamente é uma coisa surreal. Um grande piano, um concerto em 1967, marimbas, baterias. A Yamaha é subejamente conhecida por causa das baterias também, flautas, mais amplificadores, entretanto, flautas transversais, clarinetes, colunas NS1000 e já agora eu quero vos mostrar, portanto, entretanto temos aqui mais pianos, mesas de mistura, pré-amplificadores, sintetizadores,
arcos para flechas, quer dizer, isto é omnipresente, está no mercado todo. Entretanto, reparem nisto, isto é um sonho pessoal, que é ter umas NS10 de tão más que são, serem tão boas. Portanto, quem conhece sabe o porquê desta expressão. Elas são tão más que se tornam tão boas, porque malta, tudo que soar bem nas NS10 soa bem em qualquer lado, no telemóvel, no carro. Portanto, são produções que, enfim, eu ouvi umas e ouço umas porque um amigo tem e não as vende por nada. Mas pronto, as NS10 em 1977, entretanto, saxofones, como tinha dito, baixos, teclados portáteis, mais baterias, sistemas, tem um computador, quer dizer, meteram-se em tudo, tacos de golfe, players de CD, leitores de CD, sintetizadores, mais computadores, com impressora, sequenciadores, a Yamaha também em caixas de ritmos, é fantástica, robôs industriais para radiografias, para equipamento médico, lá está a fazer jus àquilo que Torakusu Yama começou em Yamamatsu, mais baterias eletrónicas, a Yamaha também é uma grande marca precursora das baterias eletrónicas, flautas MIDI, sequenciadores com ecrã, isto é, só visto, raquetes de ténis, malta, raquetes de ténis, Yamaha tem raquetes de ténis, ou tinha, ou fez, ou fazia, mais mesas digitais em 95, portanto, quando se fala hoje em mesas de mistura digitais, a Yamaha tinha em 95, já trabalhava o mercado de forma muito boa. Mais aqui um taco de golfe, não conheço, mas deve ser assim uma coisa muito boa pelo nome Power Magic, não sei, eu do golfe percebo imenso, como devem calcular. Violinos eletrónicos já, elétricos, mais violinos de orquestra, de caixa, acústicos, digamos, mais mesas digitais, a Silent Guitar, isto foi uma guitarra imortalizada quase pelo Caetano Veloso, não é? Mas imensa gente tem, e antes dele já tinham esta guitarra. Por exemplo, em Portugal, a primeira pessoa que eu me lembro de usar uma Silent Guitar foi o Hermano José. Portanto, fica aí a dica para a malta que seja mais nova. Mais baterias, leitores de CDs e DVDs, AV receivers, projetores de som para home cinemas, tem tudo. A Yamaha, guitarras fantásticas, gravadores portáteis, mais pianos, quer dizer, é um desenvolvimento de produtos que vocês podem ver aqui. Aqui temos o grande Elton John, The $1 Million Piano, portanto isto é um piano que custa ou custava $1 milhão. Um contrabaixo também, um Silent Bass elétrico. Aqui temos o THR5, também muito conhecido, um amplificador de guitarra já muito recente, de 2011. Um Transacústico piano, entretanto lançaram também as Transacústico guitarras, que não estão aqui, porque aqui só temos até 2017, e a Yamaha depois de 2017 lançou produto, por exemplo, as guitarras acústicas Transacústico são de facto também muito boas. E é isto, portanto, temos uma história de mais de 100 anos e uma história subejamente conhecida, e esta marca nipónica dá exemplos e dá cartas a todas as marcas mundiais. Uma empresa gigante mesmo. Vamos voltar ali à secretária. Ok, na secretária de novo, espero que tenham gostado. Viram a panóplia e a oferta de mercado que a Yamaha tem ao longo destes anos todos, é uma coisa completamente surreal. No entanto, Torakusu Yama faleceu em 1916 com 65 anos, sem mulher ou filhos, por isso a empresa foi levada por diversos diretores e presidentes, até que em 1987 se tornou sólida a marca de Yamaha Corporation. Nos últimos anos, a Yamaha tem trabalhado muito, sobretudo, na ampliação da própria marca e respectiva oferta de produtos, ainda mais. É proprietária da Steinberg desde 2005, adquiriu em 2014 a Line 6, recentemente adquiriu a Ampeg, uma conhecidíssima marca de amplificadores de baixo, e não menos importante, a informação
de que a Yamaha tem várias escolas de música espalhadas pelo mundo, num conceito diferenciado, chama-se já agora Yamaha Music School Foundation e são estabelecidas em parceria com o governo japonês. Agora um segredo antes de terminar, Torakusu Yamaha tinha aprendizes, obviamente, e durante este percurso que aqui falámos, o Sr. Yamaha ensinou um miúdo, na altura com 11 anos, no fabrico de instrumentos musicais. Esse miúdo chamava-se Koichi Kawai. Assim que esse menino cresceu, fundou uma empresa chamada Kawai Musical Instruments e depressa se tornou uma das grandes rivais da Yamaha. Malta, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado desta história da Yamaha. Como veem, é um logótipo fantástico, na minha opinião, e aqui o temos reconstruído mais uma vez, agora para vocês, de forma... Veem? Yamaha. Malta, é tudo por hoje. Muito obrigado. Não se esqueçam da subscrição, de passar no nosso site em www.digitana.pt. É muito importante para nós. Vão lá, vejam a gama de produtos da Yamaha que temos, que é enorme, uma oferta de mercado fantástica, desde pianos a saxofones, nem vale a pena nomear porque é mesmo muito produto. Façam like para nos apoiar e é tudo por hoje. Muito obrigado genuinamente por estarem por aí. E Gitana por aqui. Até já!